Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. O nosso convidado de hoje é o presidente da OAB em Andradas, Cássio Henrique Turati. Cássio, seja bem-vindo ao TV Atende. Eu que agradeço a oportunidade. Cássio, nesse mês de agosto é comemorado o Dia do Advogado. Hoje, como está a situação desse profissional no mercado de trabalho? Então, a advocacia é uma profissão difícil, tá? Você precisa direcionar não só na advocacia, não adianta você saber escrever, saber a parte técnica de advogado até a parte jurídica. Você tem que administrar o seu escritório, administrar o marketing do advogado, né, o marketing jurídico que a gente fala, tá? Porque a profissão mudou no decorrer do tempo, principalmente nos últimos 10 anos, ela mudou muito. Mas é uma profissão, para quem tem aptidão para ela, é uma profissão muito interessante. A gente percebe hoje que muitos jovens estão entrando no curso de Direito. Isso pode causar um excesso de advogado, um número muito grande de profissionais na área, ou não? Não, como é sabido de todos, né, da área pelo menos, o Brasil é um dos países que mais formam bacharéis em Direito. No entanto, para ser advogado vai ter que passar pelo exame da ordem, né, que é uma prova que, vamos dizer assim, é uma seleção para entrar no mercado pessoas com o mínimo necessário para atuar como advogado. Sem a prova do OAB? Não, sem a prova do OAB não existe advogado. Existem bacharéis em Direito, formados, né, em Direito. Essa prova hoje, ela, podemos dizer assim, que ela dá aquela afunilada no mercado pela dificuldade que ela tem? Ela limita o acesso, né? Ela limita o acesso, né? Ela é necessária, né? Mas mesmo aqueles que passam no exame da ordem só vão ter contato com a profissão no dia a dia. Então o dia a dia também é um filtro, porque não são todos que têm aptidão para ser advogado, né? Como eu disse, é uma profissão difícil, que exige atualização constante, exige tato para lidar com o cliente, com o magistrado, com o Ministério Público, com os funcionários públicos. Então a pessoa tem que realmente gostar de ser advogado. Antigamente a gente ouvia se falar no glamour que a profissão de Direito do advogado passava, o que muitas vezes levava os jovens a fazer esse curso de Direito. Hoje, isso mantém-se vivo, esse glamour? Olha, eu não vejo assim, esse glamour. O que eu vejo é que a profissão está desgastada. Tanto é que a OAB Federal, o Conselho Federal da OAB, está promovendo uma campanha a nível nacional para o resgate do valor do profissional do direito, do advogado, que realmente a imagem do advogado está muito desgastada, né? Agora, um glamour, eu particularmente não vejo assim. É uma profissão, é um profissional como qualquer outro, um médico, um dentista. No dia a dia? Dia a dia, não vejo nada de... Os profissionais da área de Direito, eles contam aí com a OAB. Normalmente cada cidade tem a sua OAB, que é o nosso caso, Sim. Ser o presidente aqui. Como que é desenvolvido o trabalho na OAB com esses profissionais, Cássio? Com os advogados? Então, a OAB, o papel da OAB é defender as prerrogativas. O que é prerrogativas? É a atuação do advogado perante o Tribunal de Justiça, perante os magistrados, né? Ou seja, defender as prerrogativas da atividade, da profissão, que é uma profissão regulamentada por lei, inclusive uma lei federal, né? Então, a OAB defende os interesses. Exemplo, um possível atrito entre advogado e juiz de direito, entre advogado e promotor de justiça. A quem compete a defesa do advogado? A OAB. Ela que faz esse trabalho. Como que fica a situação? Advogado, o juiz e o promotor? Em que sentido? Hierarquicamente? Hierarquia. Não existe essa hierarquia, né? A Constituição Federal separa cada função, são funções, né? O juiz de direito, ele julga. O Ministério Público acusa. E o advogado defende, são separados. Mas não existe hierarquia. Existe sim um respeito, diga-se passagem que Andrade é um respeito muito bom entre os profissionais das áreas, do judiciário. Tanto o promotor quanto o juiz passam pelo curso de Direito? Obrigatoriamente. São formados em Direito, muitos deles exerceram a atividade de advogado, outros não, fizeram estágio, o período exigido pela lei e passaram numa prova, num concurso público. Diga-se passagem, muito difícil. Hoje, a OAB, existe algum trabalho específico em Andradas para trazer curso, para trazer atualização dos profissionais da cidade? Sim, essa diretoria, a nossa diretoria aí tem dedicado um bom tempo na realização de aperfeiçoamento
do advogado andradense, dos que atuam em Andradas. Né? No primeiro semestre nós fizemos 3 palestras, em 2 dias, tá? E agora no segundo semestre pretendemos pelo menos mais uma palestra até o final do ano, voltado para as áreas do dia a dia do advogado de Andradas. Né? Não adianta nós trazermos aqui assuntos que não tem nada a ver com a realidade da cidade. Né? Por exemplo, direito ambiental, são poucos que militam nessa área. Então, o principal é a área civil, a área criminal, a área trabalhista, a área de direito de família. Fica restrito a esses campos da realidade do dia a dia do profissional de Andradas. Você citou alguns campos que fazem parte do dia a dia do profissional. O advogado, ele pode trabalhar em todos esses campos ou não, se limitar só em algum? Ele pode tentar, mas é humanamente impossível. Cada área do direito envolve um volume de informação gigante. É praticamente impossível. No começo de carreira, por exemplo, numa cidade tipo Andradas, você vai fazer um pouco de trabalhista, um pouco de civil, um pouco de criminal. Mas com o passar do tempo, a tendência é você direcionar para uma área, realmente para buscar a especialização, o domínio, tentar um possível domínio da área, que também é muito difícil. Tem que se manter atualizado sempre, sempre lendo, buscando... Não, a profissão do advogado é constante. Ele vai passar a vida estudando, se ele quiser se manter no mercado. Do contrário, ele está fora do jogo, vamos dizer assim. As pessoas em Andradas que quiserem buscar a OAB, pessoas que não têm condições de pagar um advogado, esse trabalho é oferecido? Sim, a OAB tem um trabalho, né, nem digamos um trabalho social, a lei que define isso. Tá? Toda terça-feira, a partir das 8 horas da manhã, tá? A pessoa carente, é um requisito, a pessoa ser carente, ela não ter condições de pagar um advogado particular. Ela se dirige ao OAB, ela vai conversar com o advogado, com tempo para conversar com ela vai apresentar o problema dela, e nós vamos indicar um advogado para ela. Lembrando que a nomeação é feita pelo juiz de direito, tá? Mas a OAB direciona o advogado sem custo algum. Hoje, existe uma procura muito grande? Olha, desde o começo do ano, que começou o mandato, a média é de 30 pessoas por semana de procura. Todo tipo de causas. Por exemplo, os casos mais comuns. Alimentos, pai que deixou de pagar alimentos para o filho, divórcio, né? E por aí vai, esse tipo de ações. As mais comuns. As ações só passam para a OAB depois que for feito toda uma análise para ver se realmente a família não tem condições de pagar um advogado. Isso, o principal bloqueio, a principal triagem é a questão financeira. Né? Existe uma lei que garante assistência judiciária gratuita à pessoa carente, à pessoa que não tem condições. Então nós temos que cumprir essa lei, e para isso que existe essa triagem, para verificar se a pessoa tem condições ou não de custear um advogado particular. Nesse ponto do advogado particular, a pessoa constitui um advogado, é um ponto interessante. A profissão mudou no decorrer do tempo. Né? Então hoje, né, com o volume de advogados no mercado, a profissão se atualizou. Então o advogado particular, quando a pessoa vai no escritório de advogado, ela pode negociar, é meio nebuloso, o cliente pode negociar com o advogado. Olha, eu tenho condições de pagar o senhor em 3 vezes, em 4 vezes, cada advogado atua de um jeito. Né? É um produto, ou melhor, é uma prestação de serviço que ele coloca no mercado, como qualquer outra. E a forma de pagamento também é negociável entre as partes. O que define o valor a ser cobrado? Isso existe uma tabela, existe um critério? Existe uma tabela onde a tabela apura percentuais, determinado caso um percentual X, outro caso percentual Y, tá? E a tabela apresenta valores mínimos. Essa também é uma defesa, para isso que existe a OAB, para defender, para o honorário advocatício não cair abaixo desse mínimo. Porque tem que lembrar, a advocacia é uma profissão extremamente complexa. Eu até brinco, às vezes, não existe casinho, não existe, como no popular, bater um contrato, digitar uma folhinha, não é isso. O advogado precisa pegar todos os elementos do caso, analisar com calma, não de bate-pronto, numa conversa igual nós estamos tendo aqui, mas com calma, analisar o caso, porque as possibilidades são muitas, de sucesso e de fracasso do ataque ou da defesa. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então é um serviço extremamente sério. Né? Então existe a tabela assim, com valores mínimos, para não abaixar esse patamar de valores de honorários a serem cobrados. Hoje a tecnologia ela vem ajudando aí as pessoas no dia a dia. Processos eletrônicos, como está essa situação? Isso já é realidade.
aqui, vamos pegar a nossa região, aqui, a nossa realidade. As varas do trabalho de Poços de Caldas já estão com processo eletrônico. Tá? Diga-se de passagem, com muitos problemas ainda, é um processo novo, delicado, ou seja, não vai existir mais papel. O advogado do escritório, do notebook, da sua casa, ele começa o processo, ele peticiona tudo via o sistema de processo eletrônico, com certificação digital, tudo com extrema segurança. Mas é um processo novo, então demanda tempo de maturação para o sistema funcionar adequadamente. Né? Mas mais um detalhe, o advogado precisa estar atualizado, porque não vai conseguir peticionar em papel mais. As provas vão ser todas escaneadas, digitalizadas, assinadas com assinatura digital do advogado, única, e vai atuar no processo dessa forma. O deslocamento de uma cidade para outra, isso cada vez mais vai deixar de existir. Aquelas pilhas que a gente estava acostumado a ver que só iam crescendo, vão diminuir agora para o computador. Isso é um mistério, se isso vai acabar. Né? Porque o volume de processos, né, de ações, de demandas no judiciário, cada vez aumenta mais. As pessoas, o acesso à informação das pessoas, as pessoas têm a internet, ajuda, o conhecimento, a defesa dos interesses. Então as pessoas percebem que elas realmente têm direitos e elas vão buscar, elas vão atrás. Daí uma das razões do excesso de trabalho do judiciário. Você falou excesso de trabalho do judiciário, qual que é a condição nossa aqui em Andradas hoje? Olha, não é um número oficial, mas hoje a comarca tem 2 juízes e um juizado especial, né, com 2 juízes apenas. Em torno de 12 mil processos, de 10 a 12 mil processos. É humanamente impossível atender de forma rápida, eficaz, todos esses pedidos. Às vezes se fala de uma lentidão por parte da justiça. Andradas teria que ter mais 3 juízes para fazer a coisa andar? O que existe é uma sobrecarga do sistema. O sistema não está preparado para isso, e nem vai estar daqui 5, 10 anos. É humanamente possível. Quanto mais demanda, quanto mais problema, mais ações vão existir. E a tendência é só aumentar. A tendência é só aumentar, justamente pelo acesso à informação. O consumidor está atento. Qualquer abuso de um fornecedor de produto, de um contrato, ele vai atrás do judiciário. Né? Daí a demanda de serviço do advogado. É daí que nasce o trabalho do advogado. Uma maneira para diminuir e ficar mais rápido seria ter mais juízes na comarca? Ou não? Iria amenizar, mas a prática mostra que isso não é real. Poços de Caldas, por exemplo, tem vários juízes. E lá um processo que aqui demora 1 ano, lá demora 3. Então isso não é real. Né? A demanda não consegue ser suprida, a demanda. É muito trabalho. Tá certo, Cássio. Eu agradeço a sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a atenção. Coloco à minha disposição. Ok, Cássio, obrigado. Começamos hoje no TV Atende com o presidente da OAB em Andradas, Cássio Henrique Turati.